Pastora Dirla, eu quero falar para você mais uma vez eu quero falar para você que você é amada, que a minha família, ela reconhece o que você e o que seu esposo carrega. Você não veio aqui para dar resultado, você veio aqui para fluir. Você é única. Todas as mulheres que vão estar ministrando, cada uma tem a sua essência. E Deus, Ele ama essa diversidade. Eu quero falar para você, meu esposo, ele sempre fala que você, quando vem aqui, você pode ficar à vontade. Você pode colocar o pé no sofá, abrir a geladeira. Tem água de coco, porque nós somos a igreja da praia. Mas se você quiser água, nós vamos pôr água aqui para você também. Mas que você flua com autoridade, com graça. Essa igreja, ela tem sede e fome da palavra de Deus. Nós fluímos no ministério apostólico e no ministério profético. E você pode ter certeza que essas mulheres que estão aqui, elas vão arrancar de você aquilo que Jesus quer entregar. Então que você flua com graça, com autoridade. Obrigado pelo seu ex-me aqui. Obrigado pela sua disponibilidade. Que Deus te use poderosamente. Em nome de Jesus. Uau! Ela mandou eu ficar confortável, sentir em casa. Eu tô com um sapatão aqui e eu tô pegando fogo. Eu entrei nesse lugar, aliás, essa semana toda. E eu via o Senhor nos reunindo para nos abastecer. Nós viemos aqui porque nós não vamos surtar. Nós vamos ser cheias do Espírito. Quando eu orava, o Senhor me disse, eu te coloquei como primeiro, porque eu tenho algo que nós vamos iniciar de uma maneira completamente disruptível. Nada vai ficar no nosso caminho. Nada do que o Senhor, você não largou sua casa. Irmãs do céu, como é difícil uma mãe sair de casa. Não é? A escola inventou uma prova para minha filha amanhã. Eu tive que deixar minha filha de 15, meu de 12 em casa. Trouxe o de 5, aí tem que fazer mala de um, mala de outro. Deus tem muita coisa para nós. Você não entregou nada à toa. Ele é galardoador daqueles que nele esperam e o buscam. Ei, a vida em estações. Salmo 1, de 1 a 3. Somos como árvores frutíferas, que na estação certa dá o seu fruto, e as suas folhas nunca murcham, e tudo que faz prospera. João 15, nós fomos enxertados na videira, a videira verdadeira, e todo fruto que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eclesiastes 3:1, a Bíblia vai nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei de você, mas eu tenho plena convicção que eu estou aqui cumprindo o meu destino profético. Você está aqui, nós estamos aqui cumprindo o nosso destino profético. Não tem ninguém menor ou maior, só estou aqui em cima para vocês me verem, porque eu sou pequena. Ei, eu quero que você se enxergue como o Pai te vê agora. Ele acreditou em mim e em você. Ainda quando a gente nem ouvia falar dele, Ele olhou para nós e nos escolheu. Eu queria que você erguesse sua mão um minutinho para começar e se revestisse agora. O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele tem liberdade de se mover no nosso meio. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Tens liberdade assim. Como o anjo disse a Maria, o Espírito do Deus Altíssimo te envolverá. Eu quero declarar sobre esses dias, sobre esse tempo que o Senhor preparou para nós, que o Espírito do Senhor nos envolverá. O Espírito do Senhor nos envolverá e colocará no nosso ventre sonhos, vida, tudo aquilo que o Senhor planejou para cada uma de nós. Eu declaro úteros férteis.
úteros férteis para gerar promessas, para gerar os sonhos, para gerar os planos de Deus. Ei, agora que haja vida no seu interior, rios de águas vivas fluindo agora, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Ei, Senhor, nós estamos aqui para viver tudo que o Senhor tem. Nos abrimos o nosso coração. Onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Tens liberdade, Espírito. A gente ficou tanto tempo se arrumando cabelo, maquiagem. O Senhor pode estragar tudo. Nós não estamos preocupados com a nossa roupa, nada. Nós queremos é o Senhor. Tu és tudo de mais precioso nas nossas vidas. Tudo. Vamos, devolva o amor agora a Ele. Diga palavras de amor ao Senhor. Reconheça que você é amada. Oh, revista-se de eleita, escolhida, santa e amada. Revista-se de escolheita, santa e amada. Escolhida, santa e amada. Aleluia. Tem água de coco para vocês não, gente? Mas deve ter por aí para todo mundo. Vamos sentar um pouquinho? Aleluia. Eu sou Dirla Paiva. Meu marido está ali. Meu bem, venha ligar esse trem aqui, porque eu não vou saber. Eu sou Dirla Paiva. O Senhor, estou convertida há 24 anos. Com os mesmos pastores. Eu fiquei tão feliz de ver a pastora apresentando. Minha pastora é a mesma de 24 anos atrás. Pastora Solange Lara, pastor Dênio Lara, Dênio Júnior Lara, Bruna Lara. Estou casada com meu amor há 23 anos. Nós temos 3 filhos. Durante 7 anos eu fui estéril pela medicina. Passei momentos de muita aflição para ter meus filhos. E hoje eu olho para minha filha mais velha e falo: filha, você não tem noção do quanto você é preciosa. Até eu mesmo olho para ela e falo assim: gente, eu sofri tanto para essa menina vir, que eu sei que Deus tem algo grande com ela. De tanto que foram 7 anos de muita dor. Mas o Senhor nos deu prazer de gerar. E é um privilégio poder hoje estar aqui. Poder ser um canal de Deus na vida de vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 14, verso 7. Eu tenho dificuldade com esses negócios aqui da tecnologia, mas a gente não pode ter não, viu? Porque agora é tudo... Mas eu faço os dois. Eu escrevo no caderno, que se um der ruim, tem o outro, né? Vamos ler Mateus 14, 7 a 21. Aleluia. Aqui é a morte de João Batista. É sobre isso que eu quero falar. Amém ou ai ai? Acharam? Diz assim: pelo que prometeu com juramento, dar-lhe o que pediste. Acende a luz. Elas querem me ver. Deixa elas me ver. Gente, estou suando já no calor do fogo do Espírito. Eu amo isso. Amo, nasci para esse fogo. Nasci para ser preenchida. Nasci para ser doida para Jesus. Para não me preocupar, para ser cheia. Você imagina aquela mulher lavando os pés de Jesus, chorando. Se ela estava preocupada com a roupa, com o cabelo, ela encontrou tudo que ela queria. Tudo. A gente se arruma. É tudo para Ele. Tudo para Ele. Mas Ele vê o meu e o seu interior. E aqui está dizendo então, Mateus 14, 7. Pelo que prometeu com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem.
e deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e o anunciaram a Jesus. Vamos continuar até o 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguindo por terra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, vai adiante de toda hora. Despede, pois, as multidões, para que indo elas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-lhes, dá-lhes vocês mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então eles disse: trazei-os. E tendo mandado que a grande multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhe os seus discípulos e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche seus olhos um minutinho, vamos orar. Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento. Aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que haja ouvidos para te ouvir, olhos para te ver, e coração obediente para te obedecer. Nos leva a lugares que nós não fomos, enxergar coisas que nós ainda não vimos. Queremos te ver, Pai. Queremos estar com o Senhor. Como mulheres, nós estamos aqui reunidas nessa noite para mais uma vez sermos saciadas da nossa fome, que nunca acaba do Senhor. Nunca acaba. Ah, Jesus, tens liberdade. Nós declaramos que o Senhor governa sobre esse ambiente, sobre as nossas mentes. Guarda as nossas casas, as nossas famílias, filhos. O que cada uma deixou eu não conheço, mas o Senhor conhece. Esconde a vida de cada uma que está aqui, dos seus familiares, Senhor. Eu oro em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, aqui nessa palavra, o contexto é que a cabeça do primo de Jesus foi para uma bandeja. Aquele que Jesus estremeceu quando as mães se visitam, Maria e Isabel. E aí conta que Jesus, ao receber a notícia, sai sozinho. Vamos lá no verso 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Em outras versões vai dizer que ele saiu sozinho. Esse é Jesus. No momento de dor, no momento de uma notícia má, no momento da dor do luto, ele vai para um lugar só. Um lugar de isolamento. Esses dias meu filho Noah, de 5 anos, disse assim para mim: mãe, eu decorei um versículo. E eu pensei comigo: nossa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele virou para mim: Jesus chorou. Eu olhei, falei: Jesus, você já percebeu que Jesus não escondeu suas emoções? Não escondeu quando Lázaro morreu. Embora ele ia ressuscitar Lázaro daqui a alguns minutos, ele chora. E agora João Batista, ele sai sozinho num barco para longe de todo mundo. E por que que eu e você, na hora da dor, na hora da luta, queremos engolir o nosso choro? Não vivendo um momento que precisa ser vivido. O luto, a dor precisa ser chorada, precisa ser vivida. As nossas emoções não podem ser endemonizadas, mas
nosso modelo. O nosso modelo não está nas páginas do Instagram, no history, com uma vida perfeita. O nosso modelo está na palavra de Deus, naquele que morreu e ressuscitou e em breve voltará. Aquilo é fictício, não é verdade. A verdade nas nossas vidas é que há dor. Há estações na nossa vida que é de dor e você precisa viver. Chorar, sim. Aí a Bíblia vai dizer, e a gente gosta de fingir, né? Aí a gente ainda tem a maquiagem, né, que ajuda. Não é? É tão bom quando você tem um lugar que você pode chorar. Ali Jesus vai para um barco. Eu quero apontar esse barco para o lugar certo. Se Deus te deu uma igreja, minha irmã, se Deus te deu uma líder, uma pastora, esse é o lugar certo. Mas minha reputação, que reputação o quê? Crente não tem isso, irmã. Nós não temos isso, para com isso. Chora a sua dor no colo de quem pode te atender. Jesus foi para o lugar certo. O problema é que a gente às vezes quando quer chorar, eu não sei você, mas quando eu me converti, eu falava assim, eu não sou hipócrita. Se eu não estou bem, todo mundo tem que saber que eu não estou bem. Aí eu ia pro culto aquela cara, né? Aí todo mundo sabendo. Aí Jesus falou, não filha, mas peraí. A sua nudez não é todo mundo que precisa ver, tem um lugar certo. Só crianças expõem suas emoções e são toleradas. Adultos não. A gente tem um lugar certo para ir. Além de ter pessoas, sabe o que nós temos? Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta. O Deus que te vê em secreto recompensará. Que recompensa é essa, irmã? Que recompensa é essa? É Ele. É Ele. É Ele nos pegando no colo, é Ele nos abraçando, é Ele dizendo, calma filha, está doendo, mas vai passar. Agora eu quero dizer para vocês, irmãs, que a dor sempre tem um processo sobre nós. Eu queria poder falar isso aí sem sentir nada. Mas sabe, o Senhor não nos coloca em nenhum lugar onde a gente não foi pregada primeiro. E se eu estou aqui podendo falar para as irmãs é porque, cara, já leu aquele livro Esmagado do T.D. Jakes? Ele diz que Deus faz com a gente que nem Ele faz com a uva. O vicultor faz com a uva, Ele esmaga. E aí Ele esmaga. E aí primeiro Ele prova para saber se está bom. E depois Ele oferece. Deus nos esmaga para Ele nos experimentar e depois para oferecer para o mundo. Então deixa eu te dizer, se Ele tem coisa grande com você, Ele vai te esmagar. Esmagar. Mas vai sair tanta coisa boa daí de dentro. Porque foi para isso que Ele nos salvou. A Bíblia diz que Jesus, por aquilo que Ele sofreu, Ele aprendeu a obedecer. Eu e você, a gente acha que a gente é, às vezes. Deixa eu dar mais trem. A última bolacha do pacote, a última água do deserto. Coca não. Mas o que a dor não vai nos transformar, irmãs? Em ofendidas, em curadas, em multiplicadoras. Porque quando nós sofremos, a nossa tendência, não sei você, mas é de cair no vitimismo, de cair na ofensa, de cair na mágoa. Jesus podia ter falado, Deus, eu precisava tanto de João Batista. Mas o que Ele faz? Vai para os pés do Senhor. E não culpa o Senhor. Porque culpar e transferir culpa é para quem não quer ser curado. Mas quem quer ser curado precisa encarar a dor. Deus sempre tem cura para nós. Isaías 53 vai dizer que Ele levou sobre si o nosso castigo, a nossa enfermidade. Tudo estava sobre Ele, para que pelas pisaduras dele nós fôssemos sarados, saradas, curadas. Mas deixa eu te dizer, eu não sei você, às vezes a gente se acostuma a ser doente.
se acostuma a tomar remédio. Aí você tem uma palavra, hipocondríaca. Procura doença onde não tem. Às vezes faz até uma disputa, já viu? Não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Acha bonito. Mas por quê? Porque às vezes na sua infância você teve atenção só quando estava doente. Aí você ficou nesse vício. E é mais fácil tomar um remédio do que fazer um tratamento para ser curada. É mais fácil correr para Neosaldina, para dipirona, do que encarar o negócio e saber, não, isso aqui eu vou ter que emagrecer, ou eu vou ter que parar de comer esse glúten, lactose, para desinflamar, para eu poder ser curado. A gente quer tomar uma coisa mais rápida. Não pode passar num drive-thru e ser curada. Nós vamos precisar encarar a nossa dor. Encarar, ficar de frente com ela. Aquela mulher que estava há tantos anos, há 12 anos enfrentando a dor. Ela podia ter desistido. Eu não sei quanto tempo que há um luto, há uma dor que está aí na sua vida. Mas eu sei que hoje é dia dela vir para fora e ser curada. Eu não sei se tem 12, se tem 10, se tem 2 anos, eu não sei. Mas eu sinto que nessa noite é noite da gente fluir e frutificar. Porque o lugar de dor não é lugar de frutificação. É um lugar de sequidão e esterilidade. O Senhor não tem remédio para nós nessa noite. O Senhor tem cura, tem vida. Cura. Ai. Gênesis 37. A Bíblia vai contar a história de José. Eu quero ler só uns versículos aqui com você. Gênesis 37, o 3. Meu marido fez tudo bonitinho para mim. Eu falei para ele, mas eu gosto da Bíblia, do papel. Oh, Jesus. Mas tá os dois aqui. E a versão que eu estou lendo é a Ara. 37:3 diz assim, ó. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia mais falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Podia piorar, pioramos ainda mais. Olha aí o 3. E por isso o odiaram ainda mais. E aí, você vai ler Gênesis 37 e vai contando a trajetória de José. Pensa num bicho que sofreu. Talvez algumas de nós podemos olhar e se identificar na íntegra com essa história. Mas em Gênesis 45, quando ele encontra os seus irmãos, depois de anos de sofrimento, mas agora no lugar que Deus tinha estabelecido, ele diz, a Bíblia diz em Gênesis 45:2, ele começou a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio. E no 8 está dizendo, ele falando com os irmãos, portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. Ele me tornou conselheiro do faraó, administrador de todo o palácio e governador do Egito. José entendeu que toda a dor dele foi para cumprir um destino profético. Toda a dor dele, a cadeia, a traição, o esquecimento, a mentira, tudo. Ele não transferiu culpa a ninguém, nem aos seus irmãos, nem ao seu pai. Ele falou, meu Deus, ele não podia me amar menos? Porque começou do pai. O pai faz uma túnica diferente dos irmãos. Os irmãos odeiam. José tem um sonho, piorou. Mas ainda assim, ele não coloca a culpa em ninguém. O que ele diz? Foi Deus. Deus que me mandou para cá antes de vocês. Mas Deus, esse fofinho
fofinho. Faz um coração assim, esse fofinho. Manda alguém para sofrer? Oh, amados. Olha, eu demorei para entender isso, mas eu entendi. A Bíblia diz em Hebreus 2 que Deus é Pai e Ele corrige a todo filho que Ele ama. E se Ele não nos corrige, é porque nós somos bastardos e não filhos. E na hora da correção dói, não é bom, mas depois ela vai produzir em nós os frutos necessários. Sim, minhas amadas, nós sofremos, mas tudo com propósito. Só que nós precisamos enxergar. Porque essa dor que você está passando, a luta que nós passamos, talvez essa estação que parece que não tem fim, esse inverno que parece que não acaba, ele tem um fim. Às vezes o fim vai ter só o quê? O secreto com Deus. Tudo está pegando fogo lá fora. Está parecendo Israel, Irã, um bombardeio. Mas a hora que você entra no secreto, é uma paz que te invade. Parece que tudo, a guerra que está lá fora acabou. Mas na presença dEle. Mas por quê? Por quê? Porque nós buscamos em tantos outros lugares e não vamos para a presença daquele que tem tudo para nos dar. Ai, que o Senhor atrai o nosso coração nessa noite para esse lugar que ninguém pode roubar de nós. Ninguém, nada pode nos tirar desse lugar do coração de Deus, do amor dele. Ai, meu Pai, bora lá, gente. Me fala o tempo aí, senão eu prego a noite toda. Olha só, José entendeu que a dor dele foi para cumprimento do propósito. E olhando para a vida dele, nós vemos, Deus não desperdiça nada. Quanto maior o esmagamento, maior a honra. Ai, mas tem uma geração hoje que fala que viver o propósito é tão fácil, é tão simples. Não é. O propósito vai te matar. O chamado de Deus vai te matar. Vai, irmãs, eu queria falar diferente, eu queria florear, botar umas coisas bonitinhas, mas não é verdade. Vai matar o nosso eu, vai matar o nosso ego, vai matar as nossas vontades, vai frustrar alguns sonhos, sim, para que a vontade dele permaneça e não a nossa. Não a nossa, a dele. Porque para ele, por ele são todas as coisas. Para ele, não para nós. Não entra nessa geração que não existe preço, porque isso é mentira. Isso é o diabo querendo colocar a porta estreita para nós. Ei, nós não devemos resistir àquilo que Deus enviou para nos fazer amadurecer. Ai, gente, mas eu sei de você no dia a dia. Eu fico numa luta parecendo com Jacó. Jacó e o anjo. Eu não quero não. Saca essa luta para lá. Até que eu entendo e falo, ai, Jesus, deixa eu encarar logo. Deixa eu encarar logo. Eu vou ler um pouquinho aqui. A grande questão é que só desfrutaremos do destino que Deus tem se não transferirmos a culpa a ninguém. Pois as ofensas revelarão a fraqueza e o ponto frágil das nossas vidas. Quando não entendemos o propósito, caminhamos debaixo de amargura, que é a vingança não realizada. O solo do nosso coração fica estéril e envenenado. E o pior é que o orgulho mascara a verdadeira condição do nosso coração e nos impede de lidar com a verdade. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que está ferida. Você tenta, mas não dá. E eu não sei de você, mas o Senhor me fez passar por um propósito de dor, de esmagamento, há um tempo atrás, não muito tempo, no final do ano. E eu estava assim, querendo arrumar um álibi. Ah, Jesus, foi ela, foi eu não. Já tentou fazer isso?
Quem é Deus? Década de 80 vai entender. O zóio de Tandera. O olho que tudo vê. Quem não tinha que ver, tá vendo o que a gente tá fazendo. E eu tava tentando transferir a culpa, jogar para baixo do tapete. Aí, com cordas de amor ele nos atrai. Aí você vai pro secreto. Aí ele você não perdoou. Eu Jesus, já perdoei. Perdoou, perdoei. O orgulho lá, né? Perdoei. Ai, meu coração é livre, ele disse. Posso prosperar? Pode. Posso tornar maior do que você? Jesus, você passou uma peneira no meu coração agora. Eu gosto de dizer que já teve piolho? Eu já tive. Aí vem lá o pente fino, que arranca o cabelo da raiz da gente, né? Pente fino. E os piolhos correm pra cá, correm pra lá, correm pra cá. Aí a palavra de Deus é que nem o vinagre. Joga o vinagre no piolho pra você ver. Eles tudo pula. Não tem pecado que fica. Aí Jesus falou, posso prosperar ela mais do que você? Eu falei, oh Jesus, ai de mim, Senhor, que tem um coração sujo, que habita no meio de um coração, de um povo sujo. Sou eu essa, Jesus, sou eu. Não pode prosperar não, Jesus. Cura eu primeiro, para eu ver um trem desse. Amados, está disposta, a pastora falou isso para nós. Nós estamos num ambiente perigoso. Eu adoro isso. Perigoso. Não tem mimizinho que fica aqui não. Não tem mimi, tem que sair. Quando eu orava por esse tempo, o Senhor me disse sobre uma estação. A hora que Ele me falou, eu estava no quarto, eu chorei. Ele me disse que tem uma estação, que é a estação do deserto. A estação do deserto é que ao invés de a gente entender o sofrimento como uma plataforma para nos amadurecer, a gente fica na dor e na ofensa. E o que era para durar apenas uma estação, dura a jornada de toda uma vida. Olha isso, irmãs. O que era para ser apenas uma estação, vira a jornada de toda uma vida. E ele me disse mais: sinais de quem está nessa estação: insatisfação, reclamação, murmuração. Meu Pai do céu, falta de paz e alegria. E o pior, eu achei esse terrível. Todos à volta percebem, mas não têm ouvidos para ouvir. Em Apocalipse vai dizer algumas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Às vezes as pessoas estão ao seu redor tentando te falar, tentando te levar para esse lugar, mas às vezes você está presa. Não, eu já perdoei. Mas filha, se não rompeu, tem coisa lá dentro. Davi era tão maravilhoso que ele falou: Jesus, me perdoa os pecados que eu não enxergo. Sabe, Deus não espera a perfeição em mim, em você. Eu tentei ser perfeita por muito tempo. Para ser pastora tem que andar então desse jeito, então eu vou andar desse jeito. Para ser esposa tem que ser, então tem. Aí começou a ficar tão pesado. Eu entendi que Deus espera de mim santificação. Sabe o que é santificação? Não é aquele que não peca, mas é aquele que sempre se lava. Nós estamos aqui para ser lavada, mais uma e outra vez. E não importa quantas vezes, se tem que durar a noite inteira, não importa. Eu quero ser que nem Jacó. Eu vou ficar aqui a noite inteira, mas eu não saio daqui enquanto eu não ser abençoada, enquanto eu não for abençoada. Falta em nós energia para lutar. Lutamos por tantas coisas. Lutamos ou não lutamos, irmãs? Meu Pai do céu, eu lutei tanto para ter filho. A gente luta tanto para ganhar dinheiro e está tudo bem. O problema é o lugar que tem que ter certo das coisas.
falta energia para o Senhor. Às vezes a gente vai chegar numa vigília, não tem... Está dormindo no meio do culto, meu pai, dá vontade de tacar o microfone. Acorda! Esse é um ambiente espiritual. Você não está brincando. Você não deixou nada na sua vida para estar aqui. Ao Léo, o Senhor está aqui. Apocalipse vai dizer que Ele anda no meio da igreja. É hoje que o tanque de Betesda está aqui para nos curar. Mas quem está esperta, acordada, não dormindo de um sono espiritual? Irmãs, insatisfação é o oposto da gratidão. Não consegue ser grata por nada. Gente, deixa eu dizer, ai, que tem de mulher chata. Irmãs, uma coisa que eu não quero na minha vida é envelhecer chata. Não dá uma coisa em você, tem que acordar os meninos, tem que cortar isso e fazer isso, tem que fazer almoço aqui. A gente vai ficando chata. Você não olha pra você e fala, nossa, mas eu era legal. Algum dia eu já fui legal. Eu amo quebrar a rotina, quebra a rotina. Para ser um pouco legal, irmã. Por favor. É uma vida só. E Eclesiastes está falando, vai desfrutar da vida. Com a mulher da tua mocidade, que é isso que Deus te deu. Com moderação, viu, irmã? Vai faltar no culto, não. Reclamação, murmuração, é linguagem de gente que está presa nessa estação de deserto. Estação que não perdoou, estação que transferiu a culpa para outros e não permitiu o Senhor curar o seu interior, não permitiu o Senhor te lavar. E todos, as pessoas tentam falar. Eu tinha um pastor amigo que dizia assim, se alguém falar uma vez, você põe um ouvido para ouvir. Se alguém falar duas, outra pessoa fala duas vezes a mesma coisa, levanta os dois ouvidos. Agora, se falar na terceira vez, é porque é verdade. Não, mas o meu marido diz que todas as vezes que a gente briga, 100% eu tô certa. A gente não gosta de ser contrariado. É ou não é? Não gosta. A gente gosta de estar certo. Mas deixa eu te dizer, não tem nada mais curador quando o Senhor vem e expõe o nosso coração. Mostra a verdade quem nós somos e nos liberta para o nosso destino. Nas mãos dele vale ser quebrada e ser refeita. Ele é o bom oleiro, o bom pai. Ele não tem prazer em nos esmagar para que não saia nada. Ele nos esmaga para nos oferecer ao mundo. A natureza geme pela manifestação dos filhos, das filhas de Deus. O problema é que a gente às vezes endemoniza o que Deus colocou para nos corrigir. É o demônio, não é não, irmã, é a correção do próprio Deus, para trazer bênção para mim e para você. Mateus 16:24 está dizendo, aquele que perder a sua vida vai achar, mas aquele que achar vai perder. Eu sinto que o Senhor tem que trazer à tona coisas que estão nos entulhando nessa noite. E a gente tem que perder o medo do Senhor. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Dói. Mas o nosso clamor tem que ser, Deus, não me deixa viver uma vida sem propósito. Porque quem não enxerga o propósito de Deus vive uma vida aleatória, vive uma vida querendo satisfazer os seus desejos. Mas aquele que entendeu o propósito de Deus, ele vai de novo e de novo até que ele seja curado, que ela seja curada. Aí eu quero voltar para a palavra lá em em Mateus, no 15, que Jesus, que fala que ele entra no barco. Mas olha o que acontece depois. Mateus 14, esse é o 15.
Ao cair da tarde, viram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar está deserto. Vai adiante a hora, despede, pois as multidões estão indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam, retira-se e dá-lhes vocês mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que eu quero dizer com isso? Já chorou? Já sofreu a sua dor? Já parou de transferir a culpa? Agora é hora de você se tornar a resposta. Jesus, em meio à dor dele, faz o maior milagre, o primeiro milagre de multiplicação de pães e de peixes. Ei, a nossa dor tem um propósito. Sim, você tem que sofrer, chorar. Agora, ela tem começo, meio e fim. Acabou, chega de luto. Quantos anos preso nesse mesma coisa, preso nesse mesmo passado. Chega dessa autocomiseração, chega do vitimismo. Você é amada, somos amadas. Somos curadas para curar. Dando a resposta a Deus, nos tornamos resposta aos outros. Jesus, em meio à dor, em meio ao seu momento de isolamento, chorou ali, teve o tempo dele. Mas quando ele olha para as multidões, ele se compadece. Nós temos que olhar para as pessoas. Oh, irmãs, Bertioga não é só isso aqui não. Riviera não é só isso aqui não. Tem muito mais mulheres chorando em casa, precisando daquilo que eu e você carrega. Isso precisa comover o nosso coração, porque o alimento está em mim e em você. O alimento somos nós. O alimento somos nós. O Senhor quer nos usar. Sabe, no fim, a dor nos esconde do orgulho. Porque Jesus chora de manhã, mas à noite está fazendo milagres. A dor nos mostra, somos gente de carne e osso ainda. Somos gente, humanos. Jesus nunca foi movido por orgulho, e sim por compaixão. E só vivendo as mesmas dores, nós podemos se compadecer das pessoas. Às vezes a gente acha que não. Já viu aquela tia achando que é mãe? Que ela sabe ser mãe? A mãe que teve que deu a luz. Eu sei que... Não sabe. A tia não sabe o que é ser mãe. É a gente sem sentir dor, achando que sabe o que é a dor dos outros. Não. Sabe que Moisés foi separado para ser libertador, mas precisava de um sumo sacerdote. Eu amo isso. O sumo sacerdote é aquele que sofreu a dor do povo. Moisés não tinha vivido no meio dos hebreus, não tinha vivido a dor, mas Arão tinha. Então Deus separa Arão para estar junto, porque sabia que Arão sabia que era dor. O nosso sumo sacerdote, Jesus sofreu a mesma dor do que eu e você. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores. Ele se compadece, ele não olha para a sua dor e fala: ai. Não, a Bíblia diz que ele é o socorro bem presente. Eu amo isso. Sabe a hora que o caldo entorta, irmã? A hora que as coisas ficam ruins mesmo, que você não tem ninguém do seu lado que você veja. A Bíblia vai te dizer: ele é o socorro bem presente. Ele está aí, ele não nos deixa, ele não nos abandona, nem um dia sequer, nem um segundo sequer. Se eu e você sabemos ser boas mães, quanto mais ele. Ai, Jesus, nós te amamos. Eu vou concluir, irmãs. Lá na Dínamos a gente faz assim também. É para dar uma força, né? Para a pessoa sentir. Vou dar uma oportunidade para vocês. Vou concluir, irmãs. Ai, amadinhas, o Senhor vai fazer algo com vocês. Vocês estão preparadas para se jogar mesmo?
para falar: Senhor, até aqui eu fui uma Dirla, daqui ao próximo segundo eu não sou mais a mesma. Eu não quero mais viver com essas mochilas de ofensa, de mágoa, de passado, de dor. Eu quero arrancar todas as mochilas e cumprir o meu destino profético. Em Tiago 1 vai dizer, eu mudei aqui só pro gênero feminino, tá, irmãs? Não estou alterando a palavra, não. Tiago 1, 2 e 3 vai dizer: minhas irmãs, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitas e íntegras, sem falta alguma. Nós não devemos orar para ter uma vida de facilidades, e sim uma vida com propósito. Quer esmagar? Esmaga mesmo, Senhor. Eu estou pronta para ir onde o Senhor me mandar. Eu estou pronta porque eu nasci com um propósito. Eu não nasci, não foi fruto do acaso. Eu fui gerada no seu coração para ser uma resposta, não para o futuro, para hoje, para esse presente. Você e eu nascemos para esse tempo, para dar resposta hoje. Ah, irmã, não é lá na África, não. É aqui, é no seu vizinho, é no seu casamento, é com seus filhos. É aqui, ser uma bênção dentro da sua casa. E a partir desse lugar. É isso. Sabe? Lucas 22, 31 e 32. Jesus ora por Pedro. Mas ele não ora para Pedro ser livrado da dor, mas sim para ele ser fortalecido. Ei, eu não sei que estação que você está, mas a minha oração é para que você seja fortalecida no meio dessa estação. Não para quem curte o caminho, mas que tudo que você precisa, você vai viver. Sabe? José entendeu isso. Sabe quem mais entendeu isso? Ai, Deus, esse dói. Jó. Eita, a gente quer ler a Bíblia inteira, mas quer pular ele. Estou mentindo. Jó 42 vai dizer no 2 que os planos dele não podem ser frustrados. E no 5 ele vai dizer: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. A dor é para que você veja o Senhor, para que você se torne cada dia mais íntima, uma com Ele. Uma com Ele. Vou contar 2 historinhas, tá? Aí você já começa. Só 2, rapidinha. Uma vez eu sofri com endometriose, irmãs, muitos anos. E era ela que não me deixava engravidar. E aí, depois do meu último filho, a endometriose ficou muito pior, muito pior. E eu passei assim por 60 dias de dor. Imagina uma mãe de um bebê, de mais 2 filhos grandes, tendo uma casa, marido. Meu marido, um dia eu peguei Covid, alguém pegou Covid, na época bem mais top, assim, aquela bem forte. Eu peguei, meu bebê estava com acho que 5 meses. No segundo dia, meu marido entrou no quarto e falou: eu vou infartar. Como é que você acorda essas crianças? E quantas fraldas esse menino troca por dia? Uma mãe não pode ficar doente. Então eu fiquei 60 dias com uma endometriose que eu não conseguia viver. E um dia eu estava em casa desesperada de dor. E eu falei: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o quanto eu estou ruim. Eu não aguento mais sentir dor. E eu chorava, e eu gritava. Meu marido até veio no quarto e ele falou assim: o povo vai pensar que eu estou te batendo. Eu falei: deixa eu pensar. E aí o Senhor gritou comigo:
Ele disse: quem não aguenta mais sou eu. Toda vez que você tem uma dor, você pensa que eu te abandono. Eu tô aqui com você. E aí eu comecei a gritar: dor, eu tenho um pai. Dor, eu tenho um pai. Com toda a minha força, com toda a minha força. Depois de 2 dias, a dor cessou. 2 dias, a minha fé ainda foi testada, irmãs. E para concluir, eu quero contar a história dessa missionária que tanto marcou a minha vida. 5 mulheres e o seu Deus maravilhoso de... a esposa de John Piper, é Piper, mas esqueci o nome dela. Mas essa história é de Ellen Roosevelt, uma missionária médica que se forma em Londres, mas que tem um chamado para ir para a África, e ela vai. E lá, cuidando de pessoas, ela começa a ser estuprada. E ela diz que na hora do estupro, uma paz tomava conta do interior dela. Aí diz que quando os rebeldes tomavam conta do hospital, ela dizia: eu vou primeiro. Aí essa mulher volta depois de anos dessa obra, e ela está na casa de John Piper com os missionários, dizendo... Ela pega um botão de rosa. Aí ela pega, arranca os espinhos, arranca todas as pétalas, pega uma faca e aponta, e deixa a ponta bem afiada. E ela diz: Deus vai tirar as coisas ruins de você e as coisas boas, para te tornar uma flecha que atinja o alvo. Ele vai fazer isso comigo e com você, porque nós somos uma flecha na mão do nosso arqueiro, e há um destino para mim e para você cumprir. E ele começa agora com a minha e com a sua resposta. Pode ficar de pé. E a Bíblia vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Vamos, se entrega agora a ele. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uau! Nós queremos o Senhor. O Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é a nossa recompensa. Eu quero te fazer um convite para ser extravagante. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero te fazer um convite: seja extravagante agora. Só Ele vai te ver, ninguém mais. E a medida da sua extravagância vai ser a medida da sua cura e da sua honra. Vamos. Ei! Liberdade, liberdade. Tens liberdade, acesso a nós. Espírito. Sopra, sopra. Ei! Sobe as águas sobre nós. Sobre as águas, até nós percamos o controle, Senhor. Sobe, sobe as águas. Sobre as águas, sobre nós. Tens liberdade, Espírito. Faz o que te apraz no nosso coração. Rodeado de glória, és adorar. 24 horas, serafins cantam. Santo, santo, incansavelmente. Santo, santo. E eu, um homem tão
quem está ao seu lado. Nós começamos agora. Vamos. Isso. Ei. Tem mais. Tem mais. Ai, Jesus. Irmãs, eu quero fazer um ato profético. Não é para mim ver, não, mas é para você mesmo. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você pode até ficar no corredor, mas você vai fazer alguma coisa santa, numa posição de Deus. Aqui, chega. Hoje eu respondo ao meu destino e nada vai ficar no meu caminho. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos e você, vamos, irmã, vai fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus, sai do seu lugar. Faz com o seu corpo, responde com o seu corpo. Vamos, a liberdade nesse lugar. Eu não posso descer enquanto não haver um posicionamento. Você começou. O Senhor marcou um encontro conosco. Essa data estava no coração dele. Vamos, vamos, entrega tudo no altar agora. Tudo. Vai, irmã, vamos. É tudo ou nada agora. É tudo ou nada. Está sendo recolhida por Ele, não há homens, ao próprio Senhor. Da série faz noite fria, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Eu já abri um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, das sérias fações de seu futuro é um futuro de paz. Essa dor não vai te matar. Ela vai te levar ao cumprimento do seu destino. Já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Te dá escape livre. Eu quero terminar com esse versículo. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Só a igreja. Haverá. Ouça a voz. Romanos 8:38. Estou convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem os nossos medos,
nem as nossas preocupações, nem mesmo os poderes do inferno, nem mesmo a dor. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todas as vezes que a luta, a dor vier bater e dizer para você que Deus não te ama, você vai olhar para a cruz, porque a medida do amor de Deus é a medida da morte do seu Filho amado naquela cruz. Começamos, mulheres, começamos. Eu quero declarar que Bertioga não será mais a mesma a partir desses dias que vocês estão vivendo. Não será. O casamento de vocês, a família de vocês não será mais a mesma. Não será. Aquilo que parecia difícil, eu quero declarar caminhos abertos. Oh Jesus, amém. Eu preciso ir. Dores está aqui e nós estamos entregando para Ele as nossas dores. Crescer dói, mas quando nós entendemos que a dor não é para ser idolatrada, mas é a ferramenta que o Senhor usa para nos dar destino. É a ferramenta que Deus usa para nos deixar mais parecida com Ele. Não idolatre a dor, mas a considere, porque é a dor que nos deixa mais parecida com Jesus, é a dor que nos aperfeiçoa e é a dor que nos catapulta para o nosso destino profético. Foi a dor que nos reconciliou. Foi a dor do Filho e a entrega do Filho que nos reconciliou com o Pai.